Você falou da questão de brincar um pouquinho do biotônico, né? Recentemente, eu cheguei de um treino e aí eu peguei 1 quilo de tilápia. Né? E aí eu tirei 2 filés, então ficou mais ou menos 800 gramas. Vamos pensar, 700 e pouquinho. Com ela desidratada, caiu para uns 500 gramas. Tranquilo de comer isso, eu como isso. E aí eu fiz a publicação, né, explicando a importância da proteína e tarará e tururu. Aí me entrou uma pessoa na publicação, você tá fazendo isso aí pra fazer graça, porque a absorção de proteína, isso e aquilo, toda aquela teoria, né? Só que às vezes, eu sempre falo, tem pessoas que eles merecem uma satisfação, outras merecem uma resposta e outras não merecem nada. Você não tem que responder. Porque a pessoa acha que eu tô fazendo aquilo pra fazer graça, mas ele não entende que eu peso 108 quilos. Ele não entende que esses 108 quilos, boa parte desse peso é massa muscular, graças a Deus. Mano, você pesa 108 quilos? 108. Caralho, você é um gigante mesmo. É peso. E aí a gente... E aí é um peso, mas assim, é um peso que demorou muito tempo pra conquistar. Hoje, já tô fazendo 33 anos que eu treino. Então é um estilo de vida que eu adotei. O que nós explicamos? Isso não é para todo mundo. Quando você pega a dieta de um fisiculturista mesmo que busca hipertrofia, a pessoa come quantidades muito maiores, tanto de macronutrientes no que diz respeito a carboidrato, proteína e gordura. Então, quando eu coloco uma carga maior de proteína, eu sei que nem toda aquela proteína pode ser absorvida, mas a gente trabalha com um índice um pouco maior, saindo dessa teoria de que, olha, tem que ser 1.8, 2.0. Isso depende da pessoa, isso não é para todo mundo. Quando você está numa fase de bulk, que é uma fase de ganho, você tem que ofertar mais proteína, e não só proteína, mas também outros macros, carboidrato e gordura, porque você tem que dar o estímulo considerando que parte disso vai se perder. Eu sempre explico que o nosso corpo... Exagerar na proteína não faz mal. Quando a gente fala de exagero, não é para qualquer um. No meu caso, essa quantidade não chega a ser um exagero pelo peso. Porque quando eu faço a divisão dessas refeições ao longo do dia, fica ali na casa de 3 gramas e um pouquinho. É um pouco acima da média? Mas isso é para mim. E para outras pessoas que já chegaram para mim, tem 3, 4 anos que eu tô desse jeito, eu não consigo evoluir. Deixa eu analisar a sua dieta. Fala, cara, você tá comendo pouca proteína. Vamos alterar isso aqui. A pessoa volta daqui 3, 4 meses. Cara, que beleza, olha o que eu consegui de resposta. Coisa simples de corrigir. E aí as pessoas se esbarram nesse mito, que tem que ser 1 grama, 1,5 gramas, 2 gramas. Mas para quem? Quando eu faço um cálculo de proteína, olha que interessante. Eu não calculo sobre o peso total da pessoa. Eu olho o peso de massa muscular. Muda tudo. Quando você olha... eu pego uma pessoa com 100 quilos. Então, tipo assim, eu tô fazendo as contas aqui, né? Você 108, pra mim, você tinha que ingerir, tipo, umas 200 gramas de proteína por dia. O que daria mais ou menos 1 quilo de carne por dia. Mais ou menos isso. Mas olha só... Isso que você tem que... se eu fosse considerar 2 gramas, né? Mas como eu como em torno de 3,5... Pra promover... Aí dá mais. Por isso que tem que ser uma carga maior. E outra coisa, boa parte da tilápia também é água. Então, assim, a pessoa leva muito no pé da letra. E o que eu sempre explico é que quando você ingere proteína e outros macro ou micronutrientes, não é igual você abastecer um carro. Você chega no posto, você fala assim, meu querido, põe aí 100 reais de gasolina pra mim, digamos que seja 5 reais. Tem que ter 20 litros no tanque depois. Você molha no marcador, né? Tá lá, 20 litros. Nosso corpo não é assim, não. Por isso que tem gente que patina a vida inteira, justamente porque ele fica esbarrando nessas continhas de padeiro, que ele tem que passar por uma análise de alguém que entenda realmente de metabolismo e olha pra ele e fala assim, ó, tudo bem, você tem esse peso, cara, mas seu percentual é muito baixo, você tem muita fibra aqui pra receber uma carga de nutrientes, pra manter o que você já tem e pra buscar esse segundo objetivo, que é hipertrofiar. Qual que é seu metabolismo basal? Em torno do um básico. O seu. O que eu tenho de equipamento que eu uso para medir não é o padrão ouro, que a gente chama de calorimetria. Mas pela bioimpedância e outros cálculos, gira em torno de 3 mil. 3 mil. De basal. Sua dieta é de quantas calorias hoje? 4.500, 5, nessa faixa. 5 mil. Eu vou te falar, velho. É difícil comer assim, muito, comer limpo. É difícil. Você concorda com isso, né? Não é possível, limpo, cara. É difícil. Eu sei que você gosta de tilápia, mas você mandar 1 quilo de tilápia todo dia, velho, é chato pra caramba, mano. Tanto é que esses alimentos, por exemplo, tilápia, frango, elas têm uma carga boa de proteína, mas elas são baixas em calorias. Quando você compara, por exemplo, 100 gramas de tilápia, 100 gramas de frango com 100 gramas de carne moída, por exemplo, ou carne bovina, qualquer outra, você vê que a carga de calorias aqui é muito maior, pela presença de gordura. Mas é tão maior assim de chegar a dobrar? É uma diferença pequena, não? Não. Em termos de gordura, aumenta muito. E no seu caso, não rola você comer, então, só o bife de boi? Como também. Mas é porque... Você entende? Eu falo pra você precisar de sofrer mesmo. Porque a galera não entende que é comer 5 mil de calorias limpas. É muito rango. É muita comida. Mas o que a gente ajuda, que a gente coloca também pra chegar nessa meta, é carboidrato.
por causa da digestibilidade. Mas respondendo o que você me perguntou, a carne bovina ela tem uma digestibilidade muito mais difícil do que o frango, do que a tilápia. Você pode perceber que se você comer uma tilápia, questão de 2 horas e meia, 3 horas, você já está bem para fazer a próxima. Porque nesse mundo de fisiculturismo, onde você busca a hipertrofia, você tem metas para serem atingidas. Eu até brinco com as pessoas, falo, cara, se você não conseguir bater meta de comida, você não vai hipertrofiar, você esquece. A pessoa eu tô inclusive com um vídeo dessa criança, depois eu vou gravar, é o filho de um amigo meu, o menino tem 1 ano e 8 meses, ele come 3 ovos de manhã e come mais 3 à tarde. 1 ano e 8 meses, bebezinho, vamos falar assim. Por quê? Porque foi ensinado isso pra ele. Tem adulto que eu falo pro camarada, amigão, vou aqui passar 3 ovos. Olha, eu não dou conta de comer 3 ovos. Fala, cara, se você não der conta de comer 3 ovos de manhã, você dá conta de bater meta do quê? E é proteína, é comida. E eu vejo muitas pessoas muito seletivas. Mas é porque você vê a comida de um jeito diferente. Você vê a comida de um jeito diferente. E esse que é o negócio ali. Você olha a comida, ó, é minha fonte de energia. Da barriga, é minha fonte de energia, né, cara? Ó, eu tenho que... E isso que você falou é tão interessante, que é esse objetivo que a gente tenta fazer a virada de chave. Essa mesma pessoa que fala pra mim, um adulto, um homem, que não dá conta de comer 3 ovos, ele dá conta de comer 5 pães ao longo do dia, ou até 2, 3 pães de sal com margarina. Então é uma questão mais de hábito, porque depois que você passa a enxergar a comida por esse ângulo, meu amigo, é muito bom. E outra, você percebe que você tem um rendimento maior ao longo do dia. Chega um horário desse aqui, você tem energia para fazer uma série de coisas. E eu sempre falo que as pessoas nunca experimentaram isso, né? De conhecer a máquina. É como você ter um carro novo e você não teve tempo para ler o manual dele, para saber o que aquele carro pode te oferecer. Sei lá, um computador, um celular. O corpo humano é como se fosse isso. Uma vez que a pessoa passa a entender como que é o sistema, o quanto que ele pode explorar disso, é muito bom. Muito bom. Rendimento no trabalho, parte cognitiva, libido, que é um dos grandes problemas hoje. Galera, às vezes não abre isso com muita gente, mas muita gente com libido ruim, ou parcialmente impotente, ou totalmente impotente, por conta desse inundar de produtos alimentícios e não ter uma alimentação correta. Se você observar antigamente na roça, o que o camarada fazia? Levantava cedo, esquentava o resto da comida da noite anterior, quebrava 2 ovos numa frigideira lá e comia, vambora. Tinha 10 filhos. Hoje o povo tá reclamando que não tá nascendo, mas é isso, meu irmão. Você tá jogando sinuca com corda dentro da sua casa, velho. Não tem como, né? Não vai nascer mesmo, não. A galera não vai nascer. E você falou uma coisa muito interessante. Como muitas vezes os pacientes levam uma série de exames, de tudo, né? Às vezes a pessoa leva ali no meio dos exames para eu ver, que eu gosto de ver a história pregressa do meu paciente, para dali para frente eu até pedir mais, leva lá espermograma. Quantas e quantas vezes a pessoa ou tem baixa contagem de espermatozoide, você falou de filhos, mas né? Chega a zerar, assim, já acontece zerar. Depende do quadro, zera. Porque, como eu falei, testículo é muito sensível. Ou quando tem uma contagem satisfatória, os espermatozoides têm baixa motilidade, bicaudal, sem cauda, no nada. Então, é só ele pensar, gente, o espermatozoide é um subproduto do seu corpo. Se você oferece uma nutrição que não serve pra nada, como é que você espera que essas células tenham vitalidade? Já aconteceu de paciente meu tentar engravidar a esposa e ele gastando dinheiro. Falei, cara, o problema é que é você. Trouxe espermograma, falei, vamos mudar isso na sua dieta, vamos tirar isso da sua vida que não tá fazendo bem? Passou um pouco, mandou foto do menino. Cara, o que engrossa o caldo do cara? Não, olha que merda. É sério, o que? Não, é sério. Você vai dar um esperma bom pro seu filho ou você vai dar um esperma manco pra ele? Não, fala assim, não, mas o que é que Capenga. engrossa o caldo do cara? Olha só. Nós temos um estímulo... Gente, anota isso, é importante quem tiver na dificuldade. Nós temos alguns estímulos hormonais mesmo do nosso próprio corpo. Então, o excesso de testosterona, ela vindo de forma exógena, o excesso, muito. A pessoa usa muito e sem nenhum controle, ele inibe 2 hormônios. O hormônio luteinizante e o FSH. O hormônio responsável pela produção dos espermatozoides é o FSH. Folículo estimulante. Inclusive, muitas vezes a pessoa pensa que é só a mulher que tem esse hormônio. O homem também tem. Só que no homem, o papel é estimular a produção de espermatozoide. Tanto é que se você pegar FSH e colocar um I, vira fish, de peixe. Então você vai lembrar de quem? Do espermatozoide. Aí você vai falar, mas e quem não usa testosterona e tem baixa produção de espermatozoide? Muitas vezes vem do que nós falamos agora há pouco. Tem uma síndrome que chama síndrome de Mosh, que ela acontece muito quando a pessoa tem todo um histórico de falta de exercício físico, alimentação inadequada, excesso de álcool, onde ele começa a inibir essa produção por converter parte dessa testosterona em estradiol. Ele tem baixa testosterona, então como eu disse, o excesso de testosterona exógena
protocolos, ciclos, ou às vezes a própria produção que é muito baixa. Então ele não estimula a produção de espermatozoide. Nós estamos falando da célula. Agora vamos falar do líquido seminal. Ele é dependente de uma série de nutrientes. O próprio zinco faz parte desse processo. Algumas vitaminas do complexo B também faz parte desse processo. E uma alimentação rica em proteína. Então, tudo isso que a pessoa fica devendo, o que nutre, né, o que mantém o espermatozoide ali, que é o líquido seminal. O caldinho. Ele às vezes tem uma baixa quantidade de produção dos dois. Inclusive, alguns tipos de protocolos também fazem isso. O excesso de testosterona diminui a quantidade de secreção. O camarada, ele ejacula, não sai nada, por conta dessa diminuição na produção, tanto dos níveis de células, que são os espermatozoides, como do líquido seminal, ao longo da vida. E falta de exercício físico também. É um dos fatores primordiais nisso aí. Principalmente com relação à potência.